Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje fazendo o nosso evento, né? Congresso Internacional de Proteção de Dados, com dois brilhantes palestrantes aqui, o Mauro Leonardo Cunha e o Peter Lopes. E nosso tema de hoje é um tema que nós estávamos aqui conversando nos bastidores, dá uma impressão, né, de um cenário não muito dentro da nossa realidade. No entanto, a gente vai mostrar durante as participações que sim, né, faz parte de várias ações aí do cenário de muitos países do mundo e muitas populações também. Então, vamos ao nosso tema: dados, medo, informação e terror, inteligência preliminar, cyberterrorista forense, digital, com apoio da investigação de fraudes corporativas. Se a gente puder começar com o Peter. Peter, eu gostaria que você mesmo se apresentasse, seu currículo. Acho que é muito importante quando a gente se apresenta, que eu acho que tem uma qualidade diferente da informação. Claro, vamos lá, muito obrigado. De antemão, já quero, né, agradecer imensamente a oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho com vocês, trocar um pouco de experiência. Eu queria chegar dizendo vamos tocar o terror, né? Mas o próprio tema da nossa palestra aí talvez pode causar um certo temor a alguns ouvintes, né? Aos telespecs aí, né? Então, o meu nome, né, é Peter Anderson Lopes, eu sou atuante na área de investigação corporativa, investigação de fraudes, né, parte de computer forensics. Estou atuando bastante com a parte de inteligência criminal também, investigação, entrevista investigativa, né, a parte de entrevista forense, voltado sempre para o lado corporativo, né, que a gente tem até a parte de entrevista forense aí para depoimentos especiais, né, de crianças, enfim, não é muito a minha atuação, né. E eu comecei atuando na área de segurança da informação, e aí a área de segurança da informação me abriu os olhos, né, para a parte de forense digital, para a parte de pentest, né, que foi um dos meus primeiros pontos aí meu primeiro início, né, mais forte tanto na área de segurança da informação também. E mais ou menos é isso que eu atuo, né, a parte de proteção de dados pessoais, né, então aí como um DPO, né, ministro de treinamento, sou professor hoje já de 5 pós-graduações, então eu estou acumulando aí cerca de 15 turmas, né, 15 disciplinas diferentes, né, então multidisciplinar ao extremo, né, a gente vai passando muito pela parte de criminal profiling, então psicologia investigativa, e procura fazer um vínculo, né, entre o que é tecnologia, o que é a forense digital, com os assuntos do cotidiano, né, e os outros ramos, né, dentro da criminalística e da criminologia também. Então, mais ou menos é aí o meu mini currículo, né. Deixa eu começar a apresentação aqui. Deixa eu só compartilhar a tela. Então, o meu tema, né, vai ser a forense digital, aí no apoio à investigação de fraudes corporativas, né. A gente vai ver um pouquinho que cada coisa tecnológica, né, eu chamo de coisa, né, cada artefato tecnológico ele pode trazer para contribuir para a investigação de fraudes e também para a própria prevenção de fraudes, né? Quando a gente está falando muito de investigação de fraudes, a gente não está abordando somente aquilo que a gente vai procurar em forma de remediar algo ou ser reativo, né? Mas também essas lições aprendidas que a gente tem no decorrer aí de uma investigação é bastante útil, né, para que a gente possa se prevenir futuramente, para que a gente tenha condições de ter uma proatividade em relação às fraudes também, né. Então aí o meu mini currículo, né, um pouquinho mais detalhado, depois posso deixar a apresentação aí para quem quiser ver, né, pode dar uma olhada no meu site também lá, periciacomputacional.com, vai ter mais informações disponíveis, tá. Então, para a gente já ter
um ponto de partida, né? Vamos definir um pouquinho o que vem a ser a investigação, né? E o que a gente pode buscar com ela, ou o que a gente deveria buscar com ela. Então, aqui a frase que eu mais gosto, né, essa pequena citação, de forma bem resumida, claro que o princípio da troca de Lockhart é um pouco maior, né, mas todo contato deixa uma marca, né, e foi a primeira coisa que eu ouvi quando eu comecei a estudar forense, né, comecei a estudar computação forense, que não importa o que tenha acontecido, da forma como aconteceu, sempre a gente vai encontrar um rastro, né? Sempre a gente vai ter algo que a gente pode utilizar para tentar elucidar algum caso, né? E daí fica essa pergunta, né, da investigação, né? Como que a gente começa? Então, com dados vai ficar muito mais fácil. Dentro do nosso ambiente corporativo, nós temos aí diversas ferramentas que podem nos auxiliar, né? E essas ferramentas, muitas delas são as ferramentas de monitoramento, né? O CIEM, DLP, né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente aí de forma um pouco mais aprofundada o que é cada um, mas são ferramentas que elas armazenam dados que estão aí, são relativos a incidentes de segurança, a ações do usuário, né? Quando a gente está falando de investigação de fraudes, a gente também tem que ter em mente que não é algo puramente tecnológico, né? Eu gosto de ressaltar essa questão, porque quando a gente vem falando de forense digital, falando de ferramentas, muitas vezes a gente fica engessado ao que seria puramente tecnológico. E aí a gente vai abrindo o nosso leque, né, a nossa caixinha de ferramentas, a gente vê que acaba saindo, né, um pouco dessa onda, né, de tecnologia, a gente vai para o lado das pessoas, né? Então, uma análise comportamental, e aí que entra. Foi aí que eu cheguei, né, na parte de criminal profiling, né? Eu comecei a estudar bastante de psicologia, né, para conseguir entender algumas coisas. DSM-5, né, fazer o estudo de análise de personalidade, principalmente com o Big Five, né, eu acho que a Bárbara fez uma apresentação hoje de manhã, quem não assistiu, corre lá e assiste, né, então foi excelente, um conteúdo muito bom, eu acho que ela compreende bem o que eu estou querendo dizer aí, né, com o Big Five, essas ferramentas de análise de personalidade. Então, a gente tem um arcabouço de metodologias, de técnicas, né, para conseguir também se prevenir, né? E ter essa prevenção, ela é importante desde o momento da contratação de um colaborador, né? Você tem que ter aquela ideia de quem você vai colocar dentro da organização, tá? E aí a gente consegue fazer um perfilamento, né? Deveria ser o ideal a gente fazer um perfilamento para tentar identificar a predição, né, ou se aquela pessoa ela está suscetível a cometer alguma fraude, né, qual é o melhor local para deixar ela trabalhando, né, se ela vai atuar com, com financeiro, coisas que envolvam dinheiro, né, e ter o monitoramento efetivo dessa pessoa também, né, compreender até onde ela pode ir, o que ela pode fazer, para nos auxiliar, né, nos dar um grande suporte aí para evitar problemas futuros, né, que é bom tanto para a organização quanto para a própria pessoa que vai estar deixando muitas vezes de cometer um ato ilícito, né, e vir a sofrer alguma punição. Tá? Então aqui uma pequena uma pequena abordagem, né, que eu gosto de trazer sempre. Então, muitos fatores eles influenciam e motivam um ato criminoso, né? E aí um ambiente corporativo, né, de modo que seja necessário uma vigilância constante, né, que aí é preciso estabelecer regras, né? A gente pode ter canais de denúncias, procedimentos de auditoria, né, traçar planos preventivos e registrar os eventos. Então, esse aqui, de forma bastante direta, seria o básico, né, que a gente tem para prevenção e é o ponto de partida, inclusive, que a gente pode ter na parte de investigação. Então, canais de denúncia, e aí pode estar ficando um pouco estranho, né? Mas onde que a gente entra com a forense digital, né? Preservação de provas, né? Principalmente. Então, como que a gente preserva
tudo que a gente está coletando sobre o indivíduo, como que a gente vai fazer essa proteção a partir do momento que a gente não vai mais utilizar aquela informação, como que a gente faz o descarte, né? Tem toda aquela questão jurídica também que a gente tem que se preocupar, né? E saber o que fazer, para também não estar cometendo nenhum tipo de ato ilícito, inclusive na investigação. Aqui os procedimentos de auditoria também, a gente tem muito suporte da parte de forense digital. A auditoria ela pode ser uma auditoria interna, né, uma auditoria externa. Normalmente a gente procura contar com o apoio das duas, né? Então a auditoria interna ela vai te dar muitas vezes um bom, com uma equipe interna, né, um bom assessoramento por uma investigação externa. Então a gente tem muita coisa legal aqui para vincular, para adicionar, né, a nossa parte de investigação de fraudes. Então aí uma outra frase, né, que o estudo sobre o comportamento humano, né, e as influências da sociedade que tentam correlacionar os atos criminosos com o cotidiano do criminoso já são elaborados há décadas, né? Então a gente sempre vê aqui a questão da influência da sociedade, do ambiente onde o indivíduo vive, né, o comportamento humano, e como que isso pode afetar aí o determinado indivíduo para que ele venha cometer ou não um ato ilícito. Tá? Então, seguindo aqui, nos dias atuais, né, fraude e a corrupção então permanecem no topo. Isso eu acho que é indiscutível, né? Corrupção a gente vê a todo momento e não só em ambiente privado, né? A gente vê em outros setores também. Fraude é o que basicamente está aí acoplando, né? Está absorvendo todo o restante, né? A corrupção e fraude, ou fraude e corrupção, elas andam de mãos dadas, às vezes até se confundem, né? E aí o que a gente pode utilizar, né, no meio de uma investigação, o que a gente esperaria de um investigador, então seria habilidade e conhecimento multidisciplinar, e aqui a gente já pode trazer aquele uso da forense digital, né? Então o uso de dados, né? Utilizar o Acint, por exemplo, dentro da organização, para poder fazer uma boa coleta, para levantar informações sobre o que está acontecendo lá dentro. Se a gente tem uma ideia do indivíduo, né? Normalmente quando a gente está investigando alguém ou algo, a gente já tem um ponto, né? A gente já tem algumas hipóteses, então a gente pode utilizar o OSINT, né? Ou as outras ferramentas da inteligência cibernética para poder fazer um levantamento de informações, né? OSINT, MACINT, SIGINT, né? Operações aí de sinais, né? A gente pode utilizar essas ferramentas. Utilizar a tecnologia para detectar, e aí a tecnologia, né? Então, inteligência artificial, né? Eu acho que também foi abordado, né? Então, a inteligência artificial ela é bastante útil para que a gente tenha uma celeridade, né? Em relação às detecções. Aqui, essa parte de uso de tecnologia, também eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas tem uns casos aí de fraudes bancárias, né, que eles estão ficando muito, como que eu posso dizer, tecnologicamente o atacante ele não está tendo muito trabalho, né, então como que a gente consegue identificar se a gente não consegue rastrear a tecnologia utilizada ou se a gente não consegue ver uma metodologia que ele tem empregado que seja puramente tecnológica, né? Então aí volta aquilo que eu falei anteriormente, que é o fato de quando a gente está pensando em investigação, não é tudo tecnológico, né? Então muitas coisas são treinamentos para as pessoas que vão estar do outro lado para poder detectar em tempo real, né? Sem depender necessariamente de um artefato puramente tecnológico para isso. Então, sistemas mais eficazes, né, além da tecnologia, né, a gente tem algumas abordagens aí interessantes para tratar dentro desse assunto. E quando a gente está pensando também no ponto de prevenção, principalmente, né, então a responsabilização, né,
como que a gente vai responsabilizar aquele fraudador, seja ele interno, seja ele externo, como que a gente pode pensar em algo também para dificultar a ação daquele indivíduo, né, para deixar inviável que ele cometa a fraude, embora a gente saiba que quem quer cometer um ato ele vai cometer, né, mas se as pessoas elas têm certos níveis, né, de como que eu posso dizer, elas têm um certo nível de ideia, né, elas têm uma intenção, né, então pode ser uma pessoa que ela não seja tão predisposta a cometer uma fraude, mas a gente vai ver um pouco mais à frente o triângulo da fraude, né, que apetite a risco é melhor a palavra. exatamente, isso aí, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pela complementação. Então ela pode ter diversos fatores, né? Então a oportunidade, né? Quando a gente está falando de um ambiente corporativo, a gente está falando muito mais, vem muito mais à cabeça aquela questão do crime do colarinho branco, né? Que é o mais comum. Muitas vezes a gente vê, poxa, por que que a pessoa tem condições financeiras, por que esse indivíduo ainda precisa obter mais vantagem, né? E essas coisas elas ficam martelando na nossa cabeça, né? E é difícil de explicar, né? De uma forma simples, né? A gente sempre tem diversos fatores para avaliar, né? Então aí vem aquela questão de você ter uma avaliação psicológica, né? Tem aquela questão do Big Five que consegue nos dar algumas respostas, né? Ele não te traz aí um 100%, né? A gente não existe um 100% de resposta para isso, mas a gente fica pensando, né? Poxa, o colarinho branco, ele é um pouco, o crime do colarinho branco, né? Ele é um pouco estranho nesses aspectos. Então, como que a gente pode fazer para dificultar a ação desse indivíduo, né? Então, se ele não é tão predisposto, se o ambiente social, né, que a sociologia traz alguns estudos sobre isso, se aquele ambiente ele não vive num ambiente uh, propenso, né, ele não tem uma vivência com o crime, né, mas ele pode ter uma oportunidade, ele pode ter ali uma dificuldade momentânea que ele viu, né, aproveitou aquela questão de aproveitar todas as oportunidades, não importa qual seja, né, e aí ele vai lá e comete, né, e como que a gente responsabiliza, né, essas pessoas. Uh, Auditoria externa também é um ponto, né, que pode ser aliado para que a gente possa identificar, uh, porque o seguinte, né, quando a gente está fazendo a parte de investigação, se a gente pensar no ambiente interno, uh, e está ocorrendo lá por algum indivíduo que é o colaborador, né? Talvez a auditoria interna ela tenha algumas limitações, né? Dependendo da situação, dependendo de quem é se é um superior que está cometendo essa fraude, né? Então pode ser que ela se sinta coagida, né? Ela não. E aí a gente usa, né? Do apoio de uma auditoria externa para fazer esse tipo de trabalho também, né? Não anula, uma não vai anular a outra, né? Então tem que sempre pensar que são coisas complementares. E aí o apoio do controle interno, né, para assessoramento para o investigador, né? Então trazer todas as informações que ele puder trazer, né, que ele já conseguiu levantar, as hipóteses que ele tem, que com certeza vai acelerar bastante a parte da investigação. Né? Opa. Aqui alguns tipos de crimes, né? Então eu marquei eles como sendo crimes virtuais, né? Mas a gente tem aí o crime virtual, hoje em dia eles acabam quase que se confundindo, né? Porque tirando aqueles crimes que você depende de estar na frente de uma pessoa para fazer uma agressão física, o resto, quase todos eles podem ser cometidos aí pelo meio ou ambiente virtual. Né? Então, o que eu tenho atendido com bastante frequência, tá? No ambiente corporativo. Então, fraude bancária. E aí a gente tem de diversas formas que ela pode ocorrer. O que mais se assemelha
a forense digital, né? Então temos a disseminação de malwares e a engenharia social. Quando eu estava falando anteriormente a respeito dos crimes que eles ocorrem contra essas fraudes que elas ocorrem contra as organizações, eu tenho percebido uma leve queda, né, na dificuldade técnica de se implementar um tipo de ataque, né, embora existam ainda algumas empresas, né, que têm uma certa segurança, e aí o fraudador ele vai precisar sim ter uma expertise maior, mas o que eu tenho acompanhado muito, principalmente com a questão do Pix, né, que os fraudadores eles voltaram a utilizar muito mais engenharia social, né, não que eles não tenham deixado, que eles tenham deixado de utilizar, né, mas a forma como eles estão utilizando agora é uma forma que eu posso dizer assim que ela está muito, a gente tem o crime muito mais voltado na engenharia social do que uma preocupação dele com o quesito técnico da invasão em si. Então, o que eu acompanhei nos últimos tempos, né, tem alguns casos que eu estou atuando, que já me sinto confortável para falar sobre eles agora, porque vai ser um relatório que vai ser entregue aí para as autoridades policiais para auxiliar a população toda, né, na prevenção, que o que eles têm feito, né, os fraudadores eles estão ligando para as empresas, estão se passando pelas instituições, né, e eles dizem, olha, a gente tem aqui todos os dados, né, óbvio que com os vazamentos que a gente teve aí nos últimos anos, ficou muito mais fácil ter dado das pessoas, então eles vão te dando vão utilizando a engenharia social, dando credibilidade para aquela informação que eles têm, né, e aí eles lançam aquela velha história, né, de uma atualização aqui que a gente tem do sistema de segurança do banco, e a pessoa vai lá e faz a instalação, né. Então a gente já tem alguns problemas aí. Por quê? Primeiro deles, como que a gente faz a identificação daquele possível malware que foi instalado, né? Se a gente pensar que ele é construído de forma maliciosa, né, com um certo rigor uh, técnico, explorando alguma vulnerabilidade, né, a gente conseguiria aí com antivírus, com algum tipo de outro, um Next Generation Firewall, né, fazer essa identificação. Só que nesse tipo de ataque o pessoal está fazendo o seguinte: eles estão disponibilizando uma aplicação legítima, né? Depois eu vou falar, eu vou escrever o artigo e daí eu vou disponibilizar para vocês, não posso dizer quais são as ferramentas ainda. Então é uma aplicação legítima de acesso remoto, né? Ela fica rodando em background, e enquanto a pessoa está conversando com o atendente, o fraudador ele fez aquela instalação, né? E ele está auxiliando ela naquela operação, e já tem alguém que está instalando um outro aplicativo, que também é um aplicativo legítimo, né, que os antivírus eles vão fazer a leitura do aplicativo, eles vão reconhecer como sendo algo que não é nocivo, e quando ele instala esse outro aplicativo ele faz um clone, tá, e compartilha os tokens de acesso a banco, né? Então aqueles tokens que é por cartão, enfim, e aí eles conseguem fazer toda a parte da transferência de dinheiro, né? Como o Pix é algo rápido de jogar para a conta do fraudador, já tem alguém que fica nas agências esperando, só o ok, né? No momento que caiu na conta, a pessoa entra e já faz o saque do dinheiro. Tá? É assim que está ocorrendo agora, né? Então a gente tem aqui, se for pensar, né, uh, nesse caso, a gente estaria vendo de uma forma bastante clara que, de fato, a gente foge do que seria somente tecnologia, né, para fazer esse tipo de tomar esse ato ilícito, né? Mas, em contrapartida, traz aí uma certa responsabilidade e também uma grande preocupação para as agências bancárias, né, para os grandes bancos, de como que eles conseguem prever esse comportamento dentro de um determinado dispositivo, né, para saber, por exemplo, um dos casos que
que vão entrar na mídia aí, tá? Uma empresa de uma determinada cidade passou por esse problema que eu citei, né? Ela não tem filiais, ela não tem sedes em outros estados, né? Mas a operação que ocorreu foi uma operação legítima. No entanto, né, o sistema antifraude lá do banco, ele conseguiu identificar? Ele não identificou. Aí onde é que está a falha? Ele não conseguiu prever o comportamento, né? Porque qual foi o comportamento? Como o indivíduo ele conseguiu compartilhar aquele token, ele fez um acesso de outra cidade, em outro estado, e fez a transferência, né? Então, aquela questão de comportamento, poxa, essa empresa aqui, ela não tem costume de fazer transferência via Pix, né? Uh, ela está em determinada cidade, que estranho, né, ter um tipo de acesso de outro local e ter essa transferência. Então, são esses pequenos detalhes, né, esse pequeno comportamento que ocorreu na ação e o comportamento que o sistema de fraude do banco deveria captar, que ele acabou não conseguindo captar, né, e é uma das nossas grandes dificuldades. Claro, a gente tem ferramentas que fazem isso muito bem, né? E aí depende de treinamento também de pessoal, né? Então a vítima acabou descobrindo que tinha caído numa cilada, né? Quando um outro banco, né? Então que recebeu o dinheiro, uh, foi fazer a entrega, né? A pessoa, um dos laranjas, né? Um dos fraudadores, ele acabou indo no banco para sacar aquele dinheiro. E aí aquele banco entrou em contato e disse, né, para a vítima que ela tinha sofrido um dano, né? E o sistema antifraude daquele banco, né, ele acabou identificando. No entanto, o banco intermediário aí, né, o banco da empresa que a empresa contratou acabou deixando passar, tá? A parte de invasão, então, parte de invasão também ela pode representar um grande poder, né, de prejuízo para uma empresa, né? O vírus, então, o malware em si, hoje a gente tem um grande número de ransomwares, né, rodando por aí. No início, a gente tinha o ransomware que ele ia lá, criptografava e ficava na dele, né, cobrando o seu resgate. Hoje ele criptografa, cobra resgate e ainda faz o vazamento de dados, né. Então a gente já tem ele um pouco mais turbinado, né. A parte de vazamento de dados também é uma grande parte de atuação da forense digital, né? E também tem uma grande parcela aí na parte de fraudes, né? Que atualmente a gente tem o extortion, né? Que foi discutido lá ainda. Eu acho que tem pelo menos uns 2 anos, logo que entrou aí na União Europeia, né? O GDPR ou RGPD, como alguns preferem falar, que eles faziam a extorsão, né? Olha, ou você me dá aqui o dinheiro que eu estou te pedindo, ou a gente vai divulgar esses dados. E com a LGPD não vai ser diferente, e também não vai ser diferente com nenhum das outras leis que ocorrem aí nos outros países, né? Que também são leis de proteção de dados. E apoio a tudo isso, o que nós temos, né? Em apoio para poder fazer detecção, para poder fazer a investigação, né, para poder prevenir, né, e se for o caso, remediar, né. Então as ferramentas de DLP, né, então uma ferramenta de DLP hoje ela sempre foi muito útil, né, mas hoje ela está sendo muito mais discutida do que a gente já viu em outros tempos. O monitoramento, né, o monitoramento de tudo, né, então a gente tem um monitoramento aí com o CIEM, monitoramento utilizando ferramentas de, de diversos nichos, né? Análise de malwares, resposta a incidente, isso tudo são artefatos tecnológicos que aí sim nos dão um grande apoio, né? E ainda dentro do monitoramento vem aquela parte da gente ter o acompanhamento, né, da pessoa que está ali operando também. Tá? Então, ou para oferecer um treinamento, ou para tentar entender, né, um pouco da lógica daquela pessoa, né, das intenções que ela tem, né. E aqui basicamente como que
nós iniciamos, né, na parte da investigação em si. Então, ele pode ter o início de diversas formas, e aí, seja por auditoria interna, então alguém foi lá, fez uma auditoria, achou algo estranho, e pode, né, notificar aí o órgão competente, ou o departamento competente, dar o início a uma investigação, né, por denúncia também, que pode vir de diversos lados, né, pode ser uma pessoa, um outro colaborador aí que não está envolvido, né, necessariamente com auditorias, mas que ele percebeu uma atitude suspeita ou algo que possa representar um risco, né, para a empresa, e aí ele pode fazer uma denúncia. Então, os canais de denúncia, né, eles são importantíssimos, né, e a gente teria que dar o devido valor, né. Eu vejo que tem locais que tem o canal de denúncia, mas às vezes não checa de forma efetiva, e tem os locais que não tem o canal de denúncia, né, mas seria interessante a gente ter uma forma de poder comunicar, né, e sem, claro, fazer com que a pessoa que está comunicando, ela possa se sentir ameaçada de alguma forma, né. Dentro desses pontos aqui que eu estou citando, a gente tem outras técnicas que a gente pode utilizar, né, como eu citei o investigador, ele tem que ter aquela mente, né, ele tem que ter aquela visão multidisciplinar. Então, o que a gente pode trazer, a entrevista investigativa, né, entrevista forense, né, uma entrevista que, que seja algo empático, né, tem o devido rapport, né, que ele seja feito de forma adequada para obter informação, né, informação mais credível. Análise de credibilidade também vem sendo utilizada, né, para nos dar um apoio. E aí também, quem pode dar um pontapé inicial, né, os colaboradores, os terceiros, né, podem dar um, um ponto de, de, de início, né, para que algo seja feito em relação à investigação, tá? E o que a gente tem aí, né, dos mais diversos tipos de problemas, né, então as fraudes financeiras, a concorrência desleal, danos ao meio ambiente, entre outros. Fraude financeira, né, citei esse pequeno exemplo, então é um exemplo que eu já deixo de alerta, tá, porque está ocorrendo bastante por aqui. E a concorrência desleal, né, a concorrência desleal, ela ocorre muito, e é algo que eu consigo, que foi o que me colocou dentro do ramo de investigação de fraudes corporativas, foi a concorrência desleal, tá? E aí, inclusive, dentro desse cenário, né, aquele colaborador que pega informação da empresa, né, vai atrás de clientes, vai atrás de fornecedores e depois ou vende informação, ou ele abre uma empresa nova, ele leva segredos daquela organização, tá? E aí forense digital de novo, né, para poder fazer a análise dos e-mails, fazer a análise dos computadores, da rede, enfim, para poder ter a resposta, né. E aí como que a gente inicia tudo isso, né? Então, analisar os dados disponíveis para criar a hipótese, né? Então a gente volta para aquela ideia, né? Os dados, né, eles são importantes para tudo, né? Testar com os fatos disponíveis, então a gente pressupõe algumas coisas, testa para ver se aquilo faz sentido, e aí começa a ir refinando a nossa investigação e pegando o caminho mais correto, tá? E refinar e alterar até que as conclusões possam ser tiradas, né? Aí, quando ocorrer, né, numa organização, então o investigador, ele também precisará do apoio de perícia. Eu não citei aqui, mas a gente costuma fazer uma certa mistura também entre o investigador e o perito, enfim. A gente espera lá que o investigador ele tenha, né, a visão, né, mais de gestão de projetos, alguém que vai ver aquele crime como um todo, e o perito, né, como a gente pensa, na própria palavra perito, né, a definição, né, dessa palavra seria especialista, é aquele profissional que vai ter um conhecimento mais específico em uma determinada área que pode auxiliar o investigador. Claro que eu estou dizendo aqui que seria uma questão mais filosófica, né, uma questão